Pai, em Teu nome, Jesus, nós te agradecemos, pedimos a Tua unção, a Tua graça, que as nossas palavras sejam as Tuas palavras e que a gente venha falar aquilo que está no Teu coração. Tem misericórdia de mim, me unge, capacita, para que eu seja um instrumento da Tua vontade, meu Pai, neste lugar. Que fique muito bem explicado o que o Senhor quer explicar nesta noite. Portanto, peço auxílio ao Teu Espírito Santo. 6. Abriram aí? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Vamos repetir? Não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Diga glória a Jesus. O tema é orando como convém. A gente entende que Jesus é um Deus que responde a orações. E é um Deus que nos incentiva a orar. Ou seja, orar é correto, é certo orar. Todos nós devemos orar. Então, Deus, Ele é um Deus que se compadece e atende às nossas orações. Isso nós não temos dúvida. É um Deus que se esvazia para conceder espaço a gente, ao ser humano. É por isso que Jesus nos convida a chamá-lo de Pai. E se Ele é Pai, nós somos filhos, a gente tem que conversar com Ele, e orar é falar com Deus, e nós oramos sempre. Oramos sem cessar, diariamente estamos orando. Porque tem pessoas que acham que para orar a pessoa tem que ficar de joelhos, ou tem que ficar com as mãozinhas assim, tudo isso faz parte também. Mas nós oramos quando nós falamos com Deus. Então muitas vezes você está dirigindo e você está orando. Muitas vezes você está tomando banho e você está orando. Então, orar é falar com quem? Com Deus. Independente da posição que você esteja, física que você se encontre. Então, o grande diferencial que nós temos de outras religiões é que nós nos relacionamos com Deus, Ele como Pai. Essa é a grande diferença. E nós como filhos. Então, é um Deus que nos coloca como irmãos. Porque a oração do Pai Nosso diz, já está dizendo, Pai Nosso. Então, se Ele é Pai Nosso, então eu tenho irmãos. Tem gente que é meu irmão aqui, porque Ele é pai de muita gente. Então a gente tem que ver o outro em nossa oração. Pastor, por que Jesus nos ensinou assim, Pai Nosso? É porque quando a gente orar, a gente tem que ver o outro também. A gente não pode orar de uma maneira totalmente individual. A gente, quando ora, Deus quer que a gente também lembre do irmão, como alguém que tem que estar conosco em nossa oração. E não uma oração individual somente, mas é uma oração que meu irmão também tem que estar nesta oração, junto. Deus ouve a gente pessoalmente, mas nesta oração modelo que é o Pai Nosso, Ele não permite que a gente vá a Deus de uma forma egocêntrica, pensando somente em mim mesmo. Porque nós não podemos cair na maldade que houve Caim, que quando Deus perguntou, onde está teu irmão? E ele disse, o que é que eu tenho a ver com meu irmão? O que é que eu tenho com isso, com ele? Eu não sou protetor dele. Eu não sou nada, o que é que eu tenho a ver? Vá perguntar a ele. Onde está o teu irmão? E a gente deve estar pronto para responder isso a Deus. Eles estão comigo, Senhor. Eles fazem parte da minha oração. Eles fazem parte da minha vida. Então, a Bíblia deixa claro que nós fazemos parte de um corpo, do corpo. Então eu não posso andar sem o corpo. Ou seja, a gente faz parte de um corpo. Oração, infelizmente, queridos, é algo mal resolvido na igreja, no meio religioso. Porque muitos na igreja cristã disputam qual é a igreja que tem a oração mais forte para mover o braço de Deus. A gente liga a televisão, a gente quando liga o rádio, a gente quando
sei lá, visita muitos lugares, a gente vê uma disputa, principalmente na mídia. Quem é que tem a oração mais forte? Onde há mais milagres, onde Deus mais responde, onde nós temos uma técnica, uma tática, uma forma de movimentar mais Deus do que qualquer outra religião. É por isso que esses líderes, quando você assiste, eles dizem assim, tem uns que dizem assim, onde foi que você foi curado? Aí tem que dizer o nome da igreja. Aí diz assim, você já viu um evangelho como esse sendo pregado nessa igreja desse jeito, curando paralíticos? Você já viu? Então eles colocam, é uma disputa hoje na igreja evangélica sobre quem é que tem a oração mais forte, quem consegue manipular mais Deus, como se Deus fosse manipulável. Então existe muita infantilidade, existe muitas distorções no relacionamento com Deus, que reflete claramente quando a gente ora. Porque nós queremos fazer oração que coloca Deus em nossas mãos, a gente controlar Deus. E isso era para ser o contrário. Deus é quem controla a gente, e não a gente que controla Deus. No Pai Nosso deixa bem claro que Deus é quem controla a gente, e não a gente que controla Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Não sou eu que decreto, não sou eu que determino, é o Senhor que é Senhor de todas as coisas, que faz o bem querer, o que Ele quiser fazer na nossa vida. Então achamos também que Deus afeta a nossa realidade porque a gente ora. Ou seja, eu vou orar, e quando eu orar, vai mudar a minha história. Por quê? Porque eu estou orando. Não é porque Deus, Ele tem o controle da minha vida. Não, é porque se eu não orar, vai acontecer algo mal, vai acontecer alguma coisa. E se eu orar, o melhor vai acontecer na minha vida. Porque se eu não movimentar Deus na minha oração, nada vai acontecer. Essa é a visão pagã dos cristãos. A gente tem a ideia do Deus que está parado, imóvel, e só se mexe quando a gente o movimenta, através da oração. Ou seja, Deus só faz alguma coisa, Deus só responde alguma coisa, Deus só realiza alguma coisa se eu orar. Se eu não orar, está perdido. Deus não vai ligar, Deus não vai fazer nada, Deus vai deixar que a pessoa morra de câncer, Deus vai deixar que a pessoa seja atropelada, Deus vai fazer com que eu perca meu emprego. Se eu não orar, se eu não acordar Deus, balançar Ele da rede lá no céu, a coisa não pega, não funciona. Por isso que eu tenho que orar sempre, por isso que eu tenho que controlar Deus, por isso que eu tenho que movimentar Deus através de minhas orações, porque se eu não fizer isso, enfraquece a pilha. E ele vai ficar fraco, e ele não vai atender minhas orações. Então nas orações o que mais fazemos é pedir a Deus socorro ou presente. Muita gente não sabe o que orar, senão pedir a Deus socorro e presente. Essa é a vidinha do cristão. Só fala com Deus quando é para, Senhor, não deixa que eu perca meu trabalho, meu emprego, aquele negócio que eu tenho que fechar. Meu Deus, tu sabes que o dízimo vai ser bom. Ora, não brinca não, Deus, vacila não. Olha que se o Senhor não me der, o outro vai lá e vai gastar no motel em tudo que não presta, e eu vou dar na tua casa. Aí fica só nesse sistema, né? E quando não é para pedir esses socorros, que tem um monte, né? É para pedir presente. Meu Deus, eu vi aquele celular novo. Cara, Deus, pensa aí, o senhor tem que ver para acreditar, Deus. O celular tem tudo, né? Nem tomei acreditar que esse celular existe hoje. E eu sou teu filho, hein? As nossas orações são muito egocentristas. Elas estão centralizadas muito em nós, e pouca gente se importa no que está ao nosso redor, num todo, mas é o que importa a mim. Isso é o que vale nas minhas orações. É assim que a gente vê hoje. Oramos para que Deus arranje uma vaga boa para estacionar o carro na igreja, quando a gente chega atrasado. Ou seja, a gente chega, o culto começa às 6 horas, a gente está saindo de casa às 6h40, ainda faz uma oração: Deus, quando eu chegar lá tem um irmão com dor de barriga, sei lá o que saia, e a vaga esteja bem direitinho, para não ficar, colocar meu carro tão longe. Quer dizer, olha o tipo de oração que a gente faz: que Deus arranje uma vaga para eu estacionar meu carro. Olha o rebaixamento. Menino de recado, Deus.
office boy, flaneirinha. Oramos para que Deus nos dê dinheiro para a gente gastar no nosso bel prazer, esnobar em vestidos, em roupas, sapatos e tantos outros desejos de consumo, enquanto que Deus está vindo de outra maneira, de outro lado, com outros olhos. Ele está olhando aquele irmão pobre e que passa fome. Ou seja, nossas orações são provenientes de motivações mesquinhas. Deus, eu aumenta meu salário. Deus, eu quero muito dinheiro, porque eu não posso comprar o que eu quero com esse salário que eu recebo. Enquanto que do outro lado Deus olha para essa oração, e ao mesmo tempo Deus está olhando para aquele que está lá. Deus, obrigado, Senhor, pelo ovo que eu estou comendo hoje. Como é que fica Deus nessa história? Enquanto que eu estou fazendo pedidos para o meu bel prazer, não que é errado pedir, viu? Aumento de salário, nada não, é ótimo. Eu estou falando quando a intenção, a motivação é errada. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Quando a motivação é errada, é isso que eu estou falando. Mas pedir melhorias a Deus, peça. Que Deus é quem dá tudo a você. Amém, igreja? Agora é a motivação. Em nossas orações também a gente quer que Deus mostre favoritismo a nós. Aliás, eu sou filho do rei. Vocês já ouviram expressão como essa? Eu sou filho do rei. Então Deus, vai ter um concurso aí. Eu não vou estudar, porque eu ando é pela fé. É pela fé que eu ando. E eu vou provar a todos como eu vou passar, porque Tu és meu Deus grande, forte e verdadeiro. E eu quero, Senhor, a vaga é para um, e eu quero que o Senhor atropele quem estiver na frente, em nome de Jesus. Que o Senhor derrube todos os meus inimigos que caiam nos cabelos dos meus pés, e que eu possa ser aprovado, sem estudar, e mostrar que Tu és Deus, aleluia. Aí vem aquele cara que nem crente é, estudando, malhando, pernoitando, sabe, sofrendo, estudando. Aí passa e pega a vaga. Aí lá vai o crente. Por que Deus? Que desconhece os meus princípios. Vai trabalhar, vai estar com a formiga que trabalha, que malha, vai aprender com ela. Então, na contramão disso tudo que eu relatei para você aqui, está Jesus, com outro discurso, com outro pensamento, com outra forma de ver a oração. Jesus nos ensina a orar buscando o quê? Estão lembrados? Em Mateus 6, Jesus nos ensina a orar buscando o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus deixa claro que só pedimos a Deus por nossas necessidades diárias, porque somos fracos, porque somos incrédulos, porque não conhecemos direito o Deus que a gente confessa. E nós, na verdade vos digo, nós não confiamos no seu caráter, que é bom, que é fiel, que é verdadeiro e que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém. Porque aqui a gente pede, Jesus diz, você só pede, meu filho, porque tem algumas razões que você fica só pedindo a mim. Deus me dá emprego, Deus me dá dinheiro, Deus me dá um sapato, Deus me dá um vestido, Deus me dá uma roupa, Deus me dá um dinheiro para eu comprar isso aqui, Deus me dá isso aqui, Deus me dá isso aqui, Deus me dá só bens materiais, só fica sugando Deus, largando Deus, puxando o vestido de Deus, e Deus me dá sanguessuga de Deus. Sabe por que você é assim? Jesus diz, é porque você é fraco, é débil na fé, não me conhece, não tem experiência comigo, não sabe nada sobre mim. Você é incrédulo, não crê realmente em mim, porque isso não é fé. Não conhece direito o meu caráter, que sou eu que sei de todas as suas necessidades, mesmo que você não peça, eu já sei, e mesmo que você não tenha, eu sou o Deus que posso suprir, e eu estou na direção da sua vida. Olhe para as aves dos céus, elas não valem mais do que vocês,
Então vocês são preciosos para mim e eu cuido de vocês. Creia nisso e descansa nisso. Mas por que a gente não descansa nisso? Porque a gente é fraco, porque a gente é incrédulo, porque a gente não conhece o caráter de Deus. Aí a gente fica só apelando. A gente também desconhece as promessas de Deus, porque naquele hino lindo diz assim: Deus proverá, Deus cuidará de ti. Aliás, Deus cuida já de ti. Você crê nisso? Então Jesus deixou claro que não devemos andar ansiosos e preocupados quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao dia de amanhã. Quanto ao dia de amanhã, será que o encontro de casais vai prestar? Não se preocupe, né? Será que eu vou conseguir manter? Não se preocupe. Será que nós vamos concluir essa reforma até dezembro? Não se preocupe, se não terminar em dezembro, tem 10.000 anos na frente, até Jesus voltar. Descansa. Mas o que é que a gente percebe em nossas orações? Que andamos sim ansiosos e preocupados quanto ao que comer, ao que vestir e ao dia de amanhã. Tudo ao contrário do que Jesus ensinou. Essa é a nossa verdade. Quer ver? Comece a orar na sua casa. Vou botar um gravadorzinho e uma câmera. Quando alguém diz: mas pastor, espera aí, só um minutinho. A Bíblia ensina aqui, ó, em Lucas: pedi e dá-se-vos-á. Lucas 11. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Peguei o pastor. Você só leu isso, esse é o seu problema. Abre em Lucas capítulo 11, por favor, versículo 9 ao 13. Que a pessoa só lê isso, mas não lê o resto do que Jesus quis dizer com isso, pastor. Lucas capítulo de número 11, versículo 9 ao versículo 13. Abram, por favor, rapidamente. Amém? Posso ler? E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Aí olha bem, em que Jesus estava se referindo? E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, presta atenção aí no versículo 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Jesus está se referindo a quem aqui? Quando diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A que Jesus está se referindo aqui? Ao Espírito Santo. Não é bens materiais. Então, Jesus explica que é esse pedir, esse bater, esse buscar, que é que nós, quando sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é bom, celestial, vai nos dar, é o Espírito Santo. Pasmem vocês, decepcionou vocês, não foi? Pense como Jesus decepcionou você hoje. Puxa vida, eu já estava numa carreira tão boa, pastor, né? Aí vem com esse papo de Espírito Santo do meu lado. Como é que pode, Jesus? Eu já estava fechando um negócio ali na concessionária, porque eu despedi, pedi, bati-vos-á, e eu já bati no carro 3 vezes, lá o vendedor ficou só olhando, e aí como é que fica? Vai pedir o Espírito Santo, menino, vai orar, vai dobrar teu joelho, vai pedir o fruto do Espírito no teu coração, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não vai deixar faltar nada para você, não. Então, queridos, não são esses pedidinhos de meninos ansiosos e preocupados que Jesus está incentivando a você pedir, a você bater, a você buscar. Não era para caprichos egocêntricos, não é para bens materiais, não é por mero prazer em coisas perecíveis, que vão se acabar, que vão, Jesus disse, que vá buscar coisas de valor e não coisas que perecem, que vai dar ferrugem. Ele diz isso também, Mateus. Não é para manutenção diária. Sabe por quê? Por quê, pastor? Não é para minha manutenção diária.
pois isso Deus já dá sem necessidade de você estar pedindo, Deus já dá, amém? Deus, você não confia não que Deus já cuida de você disso? Quem não confia? Quem não confia? Não, eu tenho que pedir todo dia, pastor, que se eu não pedir, vacilou, dançou. Eu não creio que se eu não orar, Deus vai saber que eu estou precisando de comer e de vestir. Então, pastor, eu tenho que pedir todo dia. Não vacilo não. Se você é assim, tem uma sentença para você. Você é incrédulo. Você não conhece o caráter de Deus ainda. E eu crer nele e descansar nele. O que Jesus nos ensinou também no Pai Nosso foi a pedir perdão. Uma coisa Jesus ensinou: busque o reino e sua justiça, amém? Ou Jesus diz assim: busque os bens materiais e todos os bens do mundo inteiro. Foi assim que ele diz? Não. Buscar o reino e sua justiça. A outra coisa que ele incentiva na oração, qual é? Perdão. Diga perdão. Ele também incentivou você a ter vitória sobre o mal. Você também ter vitória na tentação e na maldade. Olha o que é que Jesus incentiva você a orar. Foi a plena satisfação da alma no pão nosso, que não é o pão, esse pão nosso aqui na oração que Jesus deu como modelo e nos ensinou, não é. Então ele acabou de dizer que não precisaríamos pedir esse tipo de pão, que é o material. Ao contrário, Jesus disse que os pagãos, os que não conhecem a Deus, é que andam preocupados com o que comer, com o que vestir. Portanto, Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É outra visão que ele tem, é noutra ótica que ele está falando isso. Abra suas Bíblias em João capítulo 6, para você saber que pão nosso é que ele está se referindo. João capítulo de número 6, a partir do versículo 31. Pão é esse que Jesus está se referindo. Não é o pão físico, não é o pão material, mas é outro pão que ele está se referindo. É outra coisa que ele está falando e que a gente às vezes não entende. Versículo 31 de João capítulo 6 diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhe deu de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Por isso que Pai nosso, pão nosso cada dia nos dá hoje. Deus tem um pão para dar para nós, que é o verdadeiro pão, e é que vem do céu, é que vem de Deus, e é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem é? Disseram, pois, Senhor, olha a compreensão, como a nossa compreensão é pouca mesmo. O exemplo está aqui: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus, aleluia, amém? Esse é o pão que Jesus se refere. Porque o outro pão, ele já nos dá, amém? Ele supre já as nossas necessidades. Jesus está dizendo que os pais de vocês correram atrás do pão que alimenta o corpo e morreram no deserto, porque esse pão é perecível. E vocês também correm atrás de mim em busca de pão. Eu disse que Jesus disse: pô, só vem atrás de mim porque comeram, né? Porque tem milagre, só por causa disso. Ou seja, olha o interesse do povo, olha a motivação do coração do povo. O que vocês têm que pedir a Deus é o pão do céu. Jesus deixou claro aqui: eu sou o pão da vida. Esse pão que vocês precisam pedir a Deus é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Jesus também nos ensina que Deus promete trabalhar dentro de nós, não necessariamente nas nossas circunstâncias. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Em Mateus 6. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros,
e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que estas? Você não vale mais do que um pássaro, não? Pois, cuidado na sua autoestima. Melhore sua autoestima, se você não vale mais do que né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Para com isso. Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? É onde eu falei, incrédulos. É o que Jesus está dizendo, homens de pouca fé. Está se preocupando com essas coisas. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Isso é coisa de pagão, Jesus está dizendo. Isso é coisa de pagão, mas não é de crente que crê no Senhor Jesus. De certo, vosso Pai bem sabe que as necessidades de todas essas coisas. Mas, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas, quais são? Todas essas daí, se vestir, comprar remédio para o menino, sabe? Vai chegar um momento que você descansa, que vai dar certo. Você está trabalhando, você não está lutando, você está se programando. Embora, claro, óbvio, todo mundo tem que ter planejamento, tem que aprender a se planejar. Se você gasta mais do que você recebe, depois não vem orar a Deus. A culpa não é de Deus. Você gasta demais. Se você usa de forma errada o seu dinheiro, não reclame depois de Deus. Você não está sabendo usar o seu dinheiro. Então use bem o seu dinheiro, de forma organizada, planejada. Tem um projeto. Todo mundo hoje diz, tudo é projeto. Não, projeto ele tem data para terminar. Tenha planejamento. Aprenda a planejar, vai estudar seu planejamento. Aí sim, você vai ter uma vida equilibrada financeira. Mas dizer, Deus vai me dar tudo e bagunça tudo? Ora, se minha grana só dá para me manter, o que é que eu vou estar almoçando fora? É melhor almoçar fora de outra forma, botar a mesa no quintal, né? Está almoçando fora. É melhor do que gastar no restaurante R$50. Se eu não posso, a minha renda é X, por que é que eu vou gastar Y? Então, não reclame de Deus. Deus não disse que nada faltava? Disse que nada faltava. Você que não está sabendo planejar. Você está gastando mais do que deve. Mas não é aula de economia. Até que serve também, né? Um pouquinho, né? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Filipe, para o seu irmão, diga aqui, assim, não se preocupe com o futuro. Nem na segunda-feira. A segunda é que pega, né? Segunda tem um negócio seríssimo na segunda-feira. Pega mesmo. Todo mundo se treme. Licenciamento do carro, conta de luz, sei lá, e aí vai, né? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 5, diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está quem? Perto está o Senhor. Diga bem alto: perto está o Senhor. Mais uma vez, quando amanhecer, na segunda, diga: perto está o Senhor. De todos aqueles que o buscam, Jesus. Siga a mãozinha dessa de tanta conta. Aleluia, Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha Paulo repetindo a dose. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Com angústia? Com inquietação? Não. Pela oração e súplica, com ação de graças. Diga glória a Jesus. E o que é que vai acontecer? Deus vai entregar o que a você? O carro do ano? O IPVA pago? A paz de Deus, aleluia, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esta fala do apóstolo Paulo diz claramente que o problema que nos coloca de joelhos é a nossa ansiedade.
E que a resposta de Deus é outra coisa, o inverso. É a paz que excede todo entendimento. O que ele quer dizer é, se não estivéssemos ansiosos, a gente não oraria. Mas porque nós somos ansiosos, a gente vive esse tipo de oração. Explicando, esse tipo de oração, viu? Não é questão de orar. O problema não é oração, é o tipo de oração que a gente faz. E oramos não para que Deus resolva nosso problema, mas para que Ele nos tire a ansiedade. É isso que Paulo está dizendo. Ore para o Senhor tirar essa ansiedade de você, e agindo dentro de você, te dê paz, que excede todo entendimento, a grandeza de alma e de caráter, a dignidade para atravessar esse dia mal, esses problemas que você está atravessando financeiramente ou na área da saúde, ou seja qual for, familiar. Como é que eu devo fazer isso? Eu vou atravessar. O que Deus vai me dar, sabe o que é? Confiança e serenidade nessas horas. É isso que eu peço a Deus. Deus, me dá sabedoria, me dá serenidade, me dá confiança no dia ruim que eu estou passando, diante de tantas notícias ruins que estão me assolando. Tira minha ansiedade, Deus, e faz com que eu descanse nos teus braços, que eu saiba, que eu entenda que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor tem cuidado de mim, que eu não estou só. Eu não estou só. Na fornalha não tinha só Daniel e os amigos dele, havia outro que estava lá, e era o Espírito Santo de Deus. Amém? Tem outro que está comigo nisso. Eu não estou só. Eu estou sofrendo, mas não sou só. Eu tenho Deus que me consola com o Espírito Santo dele, e que vai me dar sabedoria para atravessar isso, que vai passar. Que vai passar. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Amém? Ele me faz andar aonde? Mas lá no Salmo 23 assim, mas tu estás comigo, teu cajado me consola. E o Senhor prepara uma mesa ainda. Ele está vendo pela fé em Deus, no caráter dele. Mas ele está passando pelo pior momento da vida dele, Davi ali. É o pior momento da vida dele. Ruim, meu irmão, ruim. Mas ele começa a olhar para Deus. E quando a gente olha para Deus, a gente esquece um pouco do ruim que está aqui. Amém? E começa a saber que há um Deus que está enxugando nossas lágrimas, que está nos acolhendo, e que tem o nosso nome e a nossa vida na palma de sua mão. O vaso pode estar sendo quebrado, mas não é quebrado e jogado fora. Ele está sendo quebrado, mas na mão do oleiro. Está na mão do oleiro aqui. Deus está no controle. Amém? E não vai ser quebrado para jogar fora, não. Vai ser quebrado para ser refeito novo, valioso, com mais valor. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Glória a Deus, aleluia. A verdade é, oramos muito, mas oramos muito errado, porque pedimos mal. Tiago diz isso. Pedimos para gastarmos em nossos próprios deleites, pedimos por motivações egocêntricas, pedimos a partir do nosso milindre, pedimos a partir de nossa infantilidade, da nossa mesquinhez. As nossas orações são tristes. Tem muita oração que é muito mesquinha, está pensando só em si mesmo. Muita gente está dizendo assim, Deus me prospera. E Deus diz assim, para que eu vou te prosperar se tu não cuida nem do que tu tem do teu lado? Se tu só pensa em si mesmo, egocêntrico, só pensa em você, no seu bem-estar, no seu bel prazer, e você, com o que tu tens, do mínimo, do simples, tu não cuida, tu é mesquinho, como é que eu vou te dar um muito? Aí pior você vai ser, fica liso mesmo. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Por isso que eu não dou. Por isso que eu acho melhor você ficar duro, que você pelo menos vai ser salvo. Ser salvo de si mesmo. É como a gente pregou um dia desse, a gente está precisando de salvação, é para a gente mesmo, porque a salvação em Cristo na cruz já foi feita. Agora eu preciso salvar de mim mesmo, das minhas mesquinhas, dessas minhas idiotices aqui dentro, entendeu? Do meu egocentrismo, de minha arrogância. É isso que eu preciso de salvação. Mas eu tenho o Espírito Santo para me ajudar nisso. Amém? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz também que devemos entregar nosso caminho a Deus, e confiar nele, e deixar que ele trabalhe, porque Deus está em movimento. Diga, Deus está em movimento. Salmo 37, versículo 3 diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Depois no 4 diz, deleita também no Senhor. E o 5 ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará.
E esses desejos não são desejos mesquinhos, não. São desejos purificados na fornalha da oração, do coração rendido aos pés da cruz, do coração que sabe que é incapaz de orar como convém, mas que se ajoelha aos pés da cruz, confiando no Espírito Santo, que intercede por nós, para que Deus nos conduza em vitória no dia mau. Eu não estou só, até nas minhas orações, como eu falei na Santa Ceia, a gente ora tão errado, mas a nossa oração vai bater lá na cruz. Deus olha para a cruz, aí já maneirou na oração, já virou para atender, e de lá ainda é filtrada pelo Espírito Santo. Aí chega tranquilo nas mãos de Deus, amém? Até nisso o Senhor cuida de nós, até quando nós oramos errado. A Bíblia nos ensina em 1 João 14, versículo 5, antes de orar, lê esse versículo. Toda vez que você for orar, lê esse versículo, por favor. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Antes de orar, pense nisso. O que eu vou pedir, se for a vontade de Deus, está feito, vai se concretizar. Glória a Deus, aleluia. Todas as vezes, em qualquer oração que a gente fizer, é a vontade de Deus eu fazer isso? É. Se não for, não faço. E aí, Deus proverá. Deus vai estar contigo. Deus vai estar nesse período ruim que você está passando. Lá na frente, você vai olhar para trás e dizer: ufa, ainda bem que eu não tomei aquela atitude. Olha só, eu não pensava que isso era como uma dor de cabeça, que vem, mas depois passa. E essa vontade não é a vontade a respeito de onde eu vou estacionar meu carro, proposta de emprego que eu devo aceitar, com quem devo me casar, nessas coisinhas assim não. Essa vontade é a vontade moral, é a intenção do coração de Deus para você, é a intenção do coração de Deus para a vivência humana, fraterna, justa e solitária. É isso que a vontade de Deus aqui quer se referir. Mais uma vez, uma oração segundo o coração de Deus, querido, é um coração compassivo, choroso, amoroso de Deus. As orações que sobem a Deus são muito estranhas mesmo. Uns oram para não chover no dia do casamento de sua filha, enquanto ao mesmo tempo tem uns orando, porque que riram aí o Saulo e a Suiana, hein? Estão orando, né, para que não chova no dia, aleluia. Enquanto alguns estão numa seca, precisando de chuva, para a sobrevivência sua e de sua família, e está lá, um crente dizendo, não chove, vou dizendo, chove, e Deus lá, vale-me Deus, vale a mim mesmo. O que é que eu faço nessa confusão que esse povo faz? Mas você já viu acontecer, por exemplo, aqui na igreja não chover e na casa dos crentes que vem para o casamento e nos outros lugares tudo no sol? Você não viu, né? Então os crentes oram, aí tem outro tipo de oração, olha a confusão. Uns oram ansiosos para comprar um carro do ano, ou uma mansão, um presente, pedindo presente a Deus, enquanto que tem um parente dele, ou seus pais, que precisa morar num lugar melhor que quer já para cair a casa. Como é que fica a oração? Tem um crente aqui orando, cheio de fogo, com 5 irmãs de oração, 5 vasos, 5 profetizas, dizendo para comprar a casa, uma mansão, enquanto que tem a mãe dele, que está morando numa casinha, pobre, deficiente, mas ele está no fogo da oração aqui pedindo a Deus. Olha o tipo de oração que sobe para o céu. Imagine como é que fica Deus vendo tudo isso de lá. Porque se Deus vivesse criando exceções, interferindo na realidade que nós vivemos, gerando atraso, todo mundo ganhando na loteria, já pensou? Todo mundo ganhando na Mega Sena domingo, todo mundo orou e a galera toda na Mega Sena. Diz que teve um pastor que uma irmãzinha chegou, ela tinha feito escondido um jogo na loteria, não sei qual foi a loteria, parece que foi a Telecena lá do Silvio Santos mesmo. Aí ela ganhou, aí ela ficou, sabe, eita, o dízimo. Aí ela chegou para o pastor não sabia de nada. Aí ela disse assim, pastor, é pecado jogar, né, pastor? Aí disse, minha irmã, eita,
Tu agora vacilou. Não vigiou, o capeta te pegou. Está até rimando, né? E toma discurso da irmãzinha. A irmãzinha colhidinha lá, já suando, já morrendo. Ela disse: pastor, tem algo para confessar para o senhor. Diga lá, minha irmã. De novo. É porque eu ganhei na telecena e eu queria dizimar, mas é pecado. Não! Peraí, vamos, já que jogou e pecou, não vamos desperdiçar tudo, né? Vamos purificar teu dinheiro, passa para a igreja. Olha aí como o negócio é, o negócio é sério, viu, irmão? Miséria. Já pensou se todo mundo orasse para seus filhos fosse do jeito que a gente desejasse? Os robozinhos da gente? Ia dar uma confusão, porque o pai orar para o menino ser parecido com ele, a mãe com ele, né? Ia ser uma confusão, porque quando um menino faz algo errado, aí a mãe diz assim: tá vendo? Esse menino puxou para você. Mas quando faz algo certo, é minha cara. Já pensou uma oração dessa subindo? Se os pais nem se entendem em criar os filhos, faz uma confusão danada com os filhos. Tem pais que acabam com os filhos. É maldição para os filhos. Como? Brigar na frente dos filhos. Você é maldito, você está acabando com seus filhos. Falar mal do seu pai e de sua mãe na frente deles. Você está acabando com seus filhos. Você é um maldito. Está dividindo sua família e nem sabe. Tudo eles observam. Tudo eles observam. Já pensou se toda mãe ora para o filho dela nunca sair de casa? Não haveria sogra. Se a sogra ora para o filho nunca sair, não haveria nora, nem genro. Se o casal orasse e Deus atendesse tudo, não haveria amante. Ninguém ficaria doente. Nem morreria também. Ou seja, seriam deuses. Todo mundo é Deus. Tudo. Triscou, Deus ciciou, está feito. A lâmpada mágica. Aladim seria Deus. Aí quando não recebe, vem as desculpas gospel. Pastor, por que uns foram curados ou não? Aí o pastor diz: é porque uns foram curados porque reuniu mais intercessores do que o outro. A pessoa que orou teve mais fé. Reuniu 318 pastores. Foi por isso que deu certo. Por que não deu certo minha oração? Não foi curado? Você é presbiteriano batista, não crê em milagre. Por isso que morreu. Aí vem essas desculpas. Os que estão desempregados é porque precisam se humilhar mais, orar mais, para que Deus abra a porta. E nem sempre é assim. Não recebe porque a pessoa está em pecado. Mas nem sempre é assim. Porque, afinal de contas, quem não está em pecado? E tem muita gente que recebe. Confusão. Estou deixando a confusão nas suas mãos. Portanto, queridos, orar é bíblico, é de Deus. É um hábito dos filhos de Deus, dos servos de Deus. De quem ama a Deus. Mas a questão é, que tipo de oração eu levo a Deus? Eu faço. O que está por detrás das minhas orações? Quais são as motivações da minha oração? Orando, tendo nossos olhos abertos para perceber a presença de Deus. Ainda bem que Deus é bem maior do que tudo isso, que todas essas loucuras da gente. Então eu queria concluir dizendo o seguinte: a nossa oração precisa ser revista em seu conteúdo, querido. Porque do jeito que a gente ora para um Deus que se apresenta como um ídolo, ou seja, manipulável, distanciado da dor do seu sofrimento. É assim que a gente ora, é esse Deus que a gente está crendo. A gente acha que Deus só pode responder se a gente orar. Ou seja, para Deus ficar ativo, eu preciso acionar em oração, porque Ele está desativado. Ou seja, eu é quem ajo primeiro, aí há uma reação, é reativo. Se eu orar, Deus vai responder. Se não orar, Deus não responde. Isso é errado. A gente entende a oração somente a gente falando, e nada de se calar para ouvir Deus. Quantas vezes você já disse assim: eu vou orar, aí ficou calado, esperando Deus falar? Muito difícil. Mas quando você diz: eu vou orar, me dê, Deus tem cuidado de mim, ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora dos crentes, e sei o que, e começa lá, e vai, meu irmão, e Deus, para, tem um tempinho assim para mim, peraí, Senhor, eu não terminei. Aí você termina com amém, pronto.
Mas você não escutou Deus. Deus ficou lá querendo falar, querendo encontrar um espaço e você não deixou. Essa é a nossa oração. É ou não é, irmãos? É desse jeito. Que a nossa oração só é para pedir livramento, bênção e etc. E para socorrer alguma coisa. Então a gente entende a oração assim, como uma ação da nossa parte que coloca Deus em movimento. Isso é errado. Deus é quem coloca a gente em movimento. É como se Deus não estivesse preocupado com a sua vida, no que você está passando, na dor que você está sofrendo. Aí para lembrar Ele, você precisa orar, porque se você não falar para Ele que você está sofrendo, Deus não vai saber. Aliás, Ele não é onisciente, né? Porque Ele não sabe de nada, então eu vou lembrar Ele. E tem gente que ainda ora assim: Senhor, eu quero um carro que seja branco, que tenha rodão, que tenha... Porque tem pastores que ensinam de R.R. Soares para lá, Kenneth Hagin por aí, que se você não discernir sua oração como quer, não funciona. Por isso que você tem que detalhar tudo a Deus. E isso não é o Deus da Bíblia. Então aprenda o seguinte: primeiro, entenda que é Deus, que Deus não está imóvel e nem desinteressado em você. Diga: Deus não está imóvel e nem desinteressado. Deus não depende de nossas orações para fazer alguma coisa. Ele faz, mesmo que a gente não apele a Ele. Mesmo que a gente não apele a Ele, Ele faz. Amém? Porque apesar de ser infiel, Deus permanece fiel para comigo. Deus sempre faz. Ou seja, Deus está em movimento, está agindo. Em segundo lugar, Ele está em movimento, Ele está agindo. Está interessado em fazer alguma coisa. Está comprometido em fazer alguma coisa. Se Ele prometeu algo para fazer em você, Ele vai fazer. Então, descansa, que Ele vai fazer. É por isso que a gente deve orar, porque Deus vai fazer alguma coisa. Porque Ele está interessado. E Ele é compromissado. E Ele quer ter a gente como cooperador dele. Ele não vai fazer só. Ele quer que você também faça com Ele. Você participe da bênção. Tem coisa melhor do que você participar da bênção? Não tem, né? Você construir junto. Então na Bíblia a gente vê muitos casos que independente das orações dos seus servos, iria acontecer. Mesmo que não orasse, Deus, muitas vezes na Bíblia, Deus fez acontecer. Mesmo que o povo não estava nem aí para Ele e orando, Ele fez. Então a gente vê isso no dia de Pentecoste. Eles não estão pedindo que derrame o Espírito Santo, estão esperando o derramar do Espírito Santo. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. E isso aconteceria mesmo que ele não estivesse orando, Deus ia derramar o Espírito Santo. Diga, sabe por quê? Que era uma promessa de Deus. Deus não vai depender de você para cumprir algo, não. Mesmo que você não esteja orando por algo, mas se Deus tem essa promessa, Deus tem esse propósito, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Custe o que... Então, para concluir, Deus não está parado. Jesus diz em João 5, que o pai dele trabalha e ele também trabalha até hoje. Os dois estão trabalhando. Diga, Deus está trabalhando. E o que é a oração, pastor? É uma conversa com Deus a respeito do que estamos fazendo juntos. Eu sou cooperador de Deus. Por exemplo, quando eu vou orar para meus filhos, o que acontece? Eu quero ensinar o que Deus precisa fazer para os meus filhos. Como se Deus não estivesse nem aí para os meus filhos, esperando eu me ajoelhar para que Ele também me dê a resposta à minha oração. Era para a gente orar assim: estou bastante preocupado com meus filhos, e eu sei que o Senhor está mais interessado em abençoá-los do que eu, Senhor. E eu sei que o seu amor por eles é muito mais perfeito do que o meu amor. Eu não preciso achar que Deus não está interessado com meus filhos. Ele está interessado sim com os meus filhos. Amém? Mais do que eu mesmo. Se eu, pecador, errado, falho com meus filhos que só me interessa, imagina o Pai Celestial que é bom, que é amoroso, que tem também um propósito na vida do seu filho. Independente de você, Ele tem a glória de Deus. Eu sei, Senhor, que os teus olhos percebem os meus filhos quando os meus olhos nem alcançam, mas os teus alcançam ele. Eu sei que quando as minhas palavras não alcançam os meus filhos, as tuas palavras alcançam, pode alcançar meus filhos. Eu sei que o Senhor conhece o coração dos meus filhos, muito mais do que eu não sei de nada o que
anda passando na cabeça da minha filha e do meu filho, às vezes nem imagino, mas o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor quer abençoá-los e redimi-los. Eu sei que o Senhor está agindo na vida dos meus filhos, Senhor. A questão é, como é que eu posso cooperar para esta obra que o Senhor está fazendo na vida dos meus filhos? O que é que eu posso fazer? Aí sim, você vai ver muitas coisas. Não irritei seus filhos. Enfim, tem um monte de procedimentos que você deve cooperar para a transformação dos seus filhos. Aí a gente se cala e com certeza Deus vai responder o que a gente deve fazer. Que com certeza não é bem isso que nós estamos fazendo. O que mais os filhos da gente quer é paz. É a união da gente, do casal. Não tem herança maior para os seus filhos do que você estar bem com seu cônjuge. Os filhos olham e descansam em paz. Mas quando os filhos olham e vê os pais se agredindo, não estão bem, eles criam trauma. Eles não sorriem no colégio como deveriam sorrir. O coração deles estão fechados, doloridos. Eles estão num mundo de insegurança, de medo. Ele começa a vegetar no lugar de ser feliz. Por quê? Porque nós, os pais, estamos acabando com eles. Não estando vendo eles, porque eles são gente. E eles precisam de segurança. E eles oram a segurança e nós somos os pais dele. Então, Deus cuida. E nem sabemos como, mas Deus está cuidando. O que é que a gente tem que fazer? Descansar nele, esperar nele. É a mulher, é o homem que quer que o casamento seja abençoado. Deus, o senhor não vê o meu marido? Eu vejo. Quem disse que eu não vejo seu marido? Agora o que precisa é você criar um ambiente na sua casa em que seu marido ou sua mulher se sinta no céu, se sinta bem. A questão é você. O que você está fazendo para seu marido ou sua mulher ser atraído pela minha graça, pelo meu amor? Então comece por você a colocar o terreno do reino de Deus na vida dele. Faça a casa, imobile a casa com a graça de Deus. Como é que você quer morar no céu se você na sua casa faz um inferno? Como é que você quer morar no céu onde há paz e você é um perturbador da paz dos que estão ao teu lado? Que coerência tem essa? Se você quando chega em casa é um inferno, a paz acaba, está todo mundo bem, você chegou, a paz acabou. Quando você está em casa, as discussões, aquele clima vira inferno. Por isso que tem gente assim, minha casa é um inferno. Tem muitos jovens que dizem isso, minha casa é um inferno, é só briga. Como tão bom, quando eles disseram assim, estou doido para ir para casa, terminar aqui o colégio, que lá em casa eu tenho paz. Lá em casa é um céu para a minha vida. Vamos ficar em pé na presença do Senhor.